sendo já terminei o meu exercício, é de tentar ver qual é a alternativa correta aqui no meu enunciado. Eu vou deixar isso no xixi. Eu acho que é D, alternativa correta é D. Se você gostou, deixe para dar like, deixe se inscrever-se aqui no canal. Agora vamos para a questão número 30. Qual é a primeira derivada da função y igual a raiz de x ao quadrado? Essa propriedade acabei de dar no exercício anterior. Agora vamos colocar em prática. Vamos ver na prática. Estou a gostar desse exame. Nos dá aqui y igual a raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Queremos derivar. Como é que vamos derivar isso? Queremos a primeira derivada. Como forma de revisão, eu disse que quando nós temos raiz quadrada do argumento u derivada, isso aqui será igual, queremos derivar essa raiz, isso aqui será igual a derivada do argumento sobre 2 vezes raiz quadrada do argumento. É o que nós vamos fazer aqui. O nosso argumento é u, ou seja, o nosso argumento u é x ao quadrado, né? Deve ser assim. Então, para encontrarmos a sua derivada, ou seja, a derivada dessa raiz, teremos que derivar o nosso argumento u, ou seja, iremos colocar x ao quadrado menos 1, derivada sobre 2 vezes raiz quadrada de u, que é o nosso argumento, né? Que é x ao quadrado menos 1. Então, a primeira derivada será igual, ok? Aqui vamos aplicar aquela brincadeira que nós vimos, de o 2 descer aqui e do 2 tirarmos um 1. Então vamos ter 2x elevado a 2 menos 1, que é 1. E a derivada de um número, ou seja, a derivada de uma constante é igual a 0. Devem saber isso. Aqui temos 0. Então, sobre 2 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Então, a primeira derivada vai nos dar 2x sobre 2, que multiplica a raiz de x ao quadrado menos 1. Uma vez que temos uma multiplicação aqui, e aqui também temos uma multiplicação, dá para simplificar esse 2 com esse 2. E ficaríamos com a primeira derivada sendo igual a x sobre raiz quadrada de x ao quadrado menos 1. Assim, já calculamos o nosso exercício, né? O pedido. Vamos ver se conseguimos acertar esse exercício. Vamos ver isso aí na alternativa C do nosso exame. Paixão pela ciência. Ok, vamos prosseguir. Agora vamos para a questão número 31. Qual é a segunda derivada da função cosseno de x? Ou seja, qual é a segunda derivada de cosseno de x? Bom, vamos colocar aqui nossa questão 31. Queremos, suponhamos que temos aqui f de x igual a cosseno de x. Ou seja, f de x é igual a cosseno de x. E nós queremos a segunda derivada de f de x. Como é que vamos fazer? Para encontrar a segunda derivada, é calcular a primeira derivada, depois voltar a calcular a primeira derivada. Ou seja, derivar a nossa primeira derivada, iremos encontrar a segunda derivada, ok? Estou a dizer o seguinte, suponhamos que nos dão a função f de x igual a 5x elevado a 4 mais 3x ao quadrado menos 1. Nos pedem para calcularmos a segunda derivada. Iremos calcular a primeira derivada sendo o quê? Isso aqui nós já dominamos, né? Isso aqui seria 4 vezes 5x elevado a 3 mais 6x mais 0, né? Essa seria a primeira derivada. Deixa eu colocar muito bem isso. Seria o quê? Seria 20x elevado a 3 mais 6x, ok? Então, para encontrarmos a segunda derivada dessa função, é só derivarmos essa primeira derivada. Então, teríamos o quê? 3 vezes 20, x elevado a 3 menos 1, mais 6, ok? Então, a segunda derivada dessa função seria, por exemplo, ok? 3 vezes 20 dá quanto? Dá 60, x elevado a 2 mais 6. Essa seria a nossa segunda derivada. Aqui também, nosso exercício, a política será a mesma. Devemos calcular a primeira derivada. Nós sabemos que a primeira derivada de cosseno de x
é menos seno de x. Eu dei isso aí muito bem. Então, aqui vamos fazer o quê? Para encontrarmos a segunda derivada de f de x, é só derivarmos isso aqui. Ok, o menos, aqui temos menos 1, vamos manter esse menos 1. E depois vamos derivar o nosso seno de x. Então, teremos aqui segunda derivada da nossa função sendo menos 1 vezes a derivada de seno de x é igual a quanto? Eu dei aqui naquela tabela, eu disse que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x, né? Derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Ok? Então, aqui também vamos colocar isso. Derivada de seno é cosseno de x. Então, a segunda derivada de cosseno será menos cosseno de x. Essa aqui é a resposta final. Ok? Vamos tentar ver se acertamos isso. E está onde o enunciado. Menos cosseno de x encontramos aqui na alternativa D. Ok? Por hoje é tudo, espero por todos vocês no próximo vídeo. Se você gostou do vídeo, partilhe o vídeo aí com seus primos, seus amigos, seus colegas, seu namorado, seu filho e tal. E vamos crescendo pouco a pouco aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever. Se você esqueceu de se inscrever, melhor ir se inscrever agora mesmo. Não deve falhar nada. Deve ir se inscrever para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Porque estamos para bombar muitos vídeos diariamente, ok? Então, até no próximo vídeo. Tchau!